Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando, e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto aí extremamente fundamental para todos nós traders aí, seja você iniciante ou um trader mais avançado, um trader profissional com mais experiência de mercado. Bom, hoje nós vamos falar aí de um assunto extremamente prático. Hoje nós vamos falar aí sobre stop loss, uma ferramenta tão importante aí na nossa gestão operacional dentro dos mercados financeiros. Como costumamos dizer, stop loss nada mais é do que o nosso cinto de segurança dentro dos mercados financeiros. E ele é uma ferramenta fundamental para o seu sucesso ou fracasso dentro dos mercados financeiros. Pois é através do stop loss que a gente consegue medir não somente o nosso risco-retorno, mas também proteger o nosso patrimônio dentro dos mercados financeiros. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender acerca de stop loss vamos falar um pouquinho aí sobre primeiro a visão, né, do varejo, a visão de como que o varejo se posiciona no mercado financeiro acerca dos seus stop loss, o seu posicionamento no mercado, para que depois eu possa explicar a visão profissional, a visão no mercado institucional, de como que traders profissionais enxergam o stop loss dentro do mercado financeiro, e como o mercado enxerga, mas principalmente como gerenciar o stop loss e aonde a gente deve posicionar o nosso stop loss para que a gente tenha uma maior eficiência dentro dos mercados financeiros. Bom, para que a gente possa compreender esse contexto, a gente precisa ter clareza de como que o varejo opera no mercado. Então, as primeiras informações para que a gente possa compreender esse contexto aí de gestão de stop loss, posição de stop loss, é entender como que o varejo enxerga essa ferramenta dentro do mercado financeiro. Então, a primeira coisa para você que já opera mercado financeiro, já tem uma certa noção, já ouviu falar de estrutura de mercado e você sabe que quando nós temos aí uma estrutura de baixa, nós temos um indicativo de fluxo vendedor, uma tendência baixista. E quando nós temos aí uma tendência de alta, no mercado ele pratica uma estrutura de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes. E é natural quando o mercado fala de uma possível venda, o mercado quer vender, ele naturalmente coloca o seu stop loss atrás do último topo. E o inverso também é proporcional. Quando o varejo ele compra, naturalmente ele vem e coloca o seu stop loss abaixo do último fundo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que essa não é uma métrica eficiente no mercado financeiro. Por quê? Mercado profissional, mercado institucional, como nós trabalhamos, como nós estudamos, e se você já acompanha o nosso trabalho, já entende um pouquinho melhor sobre esse contexto aí de análise profissional, análise institucional dentro dos mercados financeiros, a gente sabe que mais de 90% do mercado financeiro é dominado por instituições. E grandes players como bancos, fundos de investimentos, movimentam bilhões dentro do mercado, não? Então eles precisam de liquidez para operar, tanto para entrar quanto para sair. Então existem duas formas para que um institucional ele possa operar no mercado financeiro. Ou ele captura liquidez que já se encontra presente no mercado, ou ele cria liquidez dentro dos mercados para que ele possa negociar. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esses dois contextos para que você possa entender. Mas na prática, a grande maioria do tempo, na maior parte do tempo, o institucional sempre vai caçar liquidez do varejo, porque é óbvio, né, ele possui um comportamento padrão de mercado, de posicionamento das suas ordens. Então, a ordem do varejo dentro do mercado financeiro ela se torna previsível, como esse exemplo que eu acabei de mencionar. Se o institucional ele encontra uma tendência de alta, né, ele já sabe que o varejo que está comprando está colocando stop loss no último fundo, e não só já sabe, mas também o institucional ele tem acesso a essa informação pelo book de oferta, mercado interbancário, ele consegue ver como que está a profundidade do book, então ele consegue ver onde estão as concentrações de liquidez. Mas a informação mais importante é que o varejo ele tem um comportamento previsível. Toda vez que a gente tem níveis de suporte ou níveis de resistência muito bem definido, naturalmente o varejo, o que que ele faz? Se ele estiver comprando, opa, se o mercado estiver comprando o varejo no suporte, toda vez que o mercado encontra o suporte, ele começa a comprar e o stop vai para baixo desse suporte. E o inverso é proporcional.
Toda vez que ele encontra uma resistência, ele começa a vender e o stop vai acima dessa região. Então, o institucional, quando ele olha tecnicamente, graficamente no mercado, através dos padrões gráficos, como o varejo costuma mencionar, o seu posicionamento no mercado financeiro se torna previsível. Então, o institucional consegue utilizar dessas informações para poder capturar liquidez do mercado de varejo dentro dos mercados financeiros. Existe até um termo no meio institucional que é mencionado, que é o chamado stop hunt, né? Talvez você já tenha ouvido até falar desse termo. E de fato isso é uma prática real, tá bom? Mas isso acaba ocorrendo devido à dinâmica do mercado financeiro e o mau posicionamento do varejo, que se torna um dinheiro fácil para o institucional, ou seja, uma liquidez fácil para ele capturar, que ele ter o trabalho de criar liquidez ou manipular mercado, tá bom? Então, quando a gente fala de criar liquidez, a gente literalmente estamos falando de manipulação de mercado, que é uma das coisas que a gente vai falar melhor dentro dessa aula aqui hoje. Então, continuando esse assunto aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre esse contexto inicial. Então, quando a gente fala de uma tendência, tá? Numa estrutura de baixa, uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, né? Nós temos aí o trade, toda vez que o varejo vende, ele põe o stop acima do fundo. Então, a primeira informação que a gente tem é que toda vez que a gente tem um topo ou um fundo muito bem definido, a gente sempre vai ter liquidez acima dessas regiões. E numa tendência de alta, o princípio é o mesmo. Então, toda vez que a gente tem um fundo muito bem definido no mercado, a gente tem liquidez abaixo desse fundo. Por quê? Entrou demanda no mercado, empurrou o preço para cima e esses participantes que compraram, naturalmente, colocaram suas ordens de stop abaixo desses fundos, ok? Então, isso pro institucional, para o mercado, se torna muito previsível. E partindo desse ponto, para que a gente possa compreender essa questão de stop loss, é impossível falar de stop loss sem falar de conceito de liquidez, tá? Então, toda vez que o mercado o varejo, principalmente, ele tem um posicionamento previsível, né, o seu stop loss abaixo e acima de topos e fundos, ele está disponibilizando liquidez para o mercado, que pode ser facilmente utilizado pelo mercado institucional, tá bom? Porque se você reparar no mercado, muitas das vezes você vai ver esses padrões de comportamento. O mercado vem, rompe fundo e continua movimento, né? E o inverso também é proporcional. O mercado está vendendo, ele vai, rompe fundo e rompe topo, perdão, e continua o movimento de queda. Por que isso acontece? Naturalmente, ele está capturando liquidez. E aqui também, capturando liquidez. Por quê? Para continuar o movimento. Agora, outra informação muito importante é que, partindo desse princípio, então quer dizer que toda vez que eu tenho um topo, né? Toda vez que eu tenho um topo, eu tenho liquidez. Toda vez que eu tenho um fundo muito bem definido, eu também tenho liquidez abaixo. Isso significa que toda vez que o mercado formar níveis óbvios de mercado, como uma resistência, como um suporte, no caso de um topo duplo, fundo duplo, nós temos liquidez acima e abaixo desses níveis. E quanto mais toques o mercado cria, mais liquidez concentra acima desses níveis, ok? E o que acontece quando o mercado ele cria essa liquidez? Naturalmente, no caso de uma reversão de movimento, ou de uma tendência já definida, o mercado sempre vai capturar essas liquidez para continuar o movimento. E você sempre vai ver esses movimentos acontecerem, tá bom? Então, isso é muito natural no mercado praticar, porque isso chama-se captura de liquidez. Então, Herbert, o que que isso tem a ver com o nosso stop loss? A primeira coisa que aqui vem a grande chave, né, que a gente precisa compreender. Se você compreende o contexto de formação de liquidez, captura de liquidez no mercado, você entende que essas regiões de liquidez no mercado são importantíssimas para o institucional. Então, quando você for posicionar seu stop loss, você nunca deve colocar dentro dessas regiões, porque você também fará parte dessa liquidez que vai ser utilizada pelo profissional, pelo mercado, para poder continuar uma tendência ou criar uma tendência no mercado, ok? Outro ponto também
extremamente fundamental que a gente precisa considerar o que a gente chama de área de valor, que são nada mais é do que consolidações de mercado. Toda vez que você vê, por exemplo, o mercado lateralizado, né, você tem níveis muito bem definidos, tanto de suporte quanto de resistência. Isso faz com que tenha muito stop loss acima do preço, porque quem está vendendo está colocando stop loss acima e quem está comprando está colocando stop loss abaixo. Então a gente tem liquidez disponível no mercado, ok? Então, a partir desse ponto já de compreensão básica, né, do conceito de liquidez, outro assunto extremamente fundamental que a gente precisa compreender é o conceito de ciclos de tendência de mercado. Para o mercado de varejo, a gente sempre, como a gente acabou de mencionar, a gente tem aí para a visão, né, do varejo dentro do mercado, o que que eles pensam? A gente tem tendência de baixa formada por topos e fundos descendentes, temos tendência de alta formada por topos e fundos ascendentes, e nós temos aí a tendência lateral, quando o mercado ele anda de lado, lateralizando, ou tendência lateral, como o mercado chama. Porém, na visão institucional, o que que nós profissionais entendemos quando olhamos para o mercado? Nós não enxergamos o mercado como tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral. Existe apenas dois princípios. Um princípio de liquidez, principalmente, que vem do contexto de liquidez. Ou o mercado ele está em equilíbrio de liquidez, como é o exemplo aqui numa consolidação de preço, no mercado lateralizado, né? Nós temos o que? Um equilíbrio de preço e liquidez, ok? Então, quando o mercado está lateralizando, nada mais é que o mercado ele encontrou um equilíbrio de preço e um equilíbrio de liquidez. E quando o mercado tendencia, então nós temos um desequilíbrio de preço e um desequilíbrio de liquidez. Então, toda vez que a gente fala de tendência, a gente está falando de um desequilíbrio, tá? De preço e liquidez. Ok? Aí esse desequilíbrio pode ser para alta ou pode ser para baixa. Então nós temos um desequilíbrio comprador e temos um desequilíbrio vendedor. E esse conceito é o que a gente chama aí agora, o mercado talvez você já tenha ouvido falar, né? Conceito chamado de imbalance, tá? O mercado em imbalance, né? E não só, eu vou explicar melhor para vocês que o imbalance ele não se trata somente de uma vela, mas ele pode ser um intervalo, né? O intervalo de negociação. Então, por exemplo, esse contexto aqui que a gente está analisando de baixa é um intervalo, desde a máxima até a mínima. Todo esse intervalo de negociação está ocorrendo um desequilíbrio direcional, um desequilíbrio vendedor, ok? Então, vamos seguir esse raciocínio, tá? Um intervalo com desequilíbrio vendedor. E o inverso é proporcional, a gente tem um desequilíbrio comprador nesse intervalo de negociação. Então, observe que quando a gente está analisando o preço, a gente sempre vai analisar o intervalo analisado, como que se encontra a liquidez. Ou seja, quando o institucional está olhando para o mercado, a primeira coisa que ele olha é liquidez. Como que está a liquidez no mercado? O preço que está sendo realizado tem liquidez suficiente para mim poder entrar ou tem liquidez suficiente para mim poder sair? Então, a visão institucional sempre vai considerar essa informação. E o que que isso significa e como que a gente pode beneficiar desse contexto de análise? Então, o institucional, vamos lá, vamos para algumas informações importantes para que você possa entender. Ele está olhando o mercado em ciclos, tá? Em ciclos de equilíbrio de liquidez e em ciclos de desequilíbrio de liquidez. Então, o mercado ele vai estar toda vez que o mercado lateralizar, né, entre aspas, ou seja, toda vez que o mercado consolidar, ele estiver comprimindo o preço, que isso pode acontecer tanto de forma lateral, tanto também de forma direcional. O mercado está bem amarrado, sabe? Então, isso aqui também é característica de uma área de valor, né? De uma consolidação. O mercado está comprimindo o preço, né? É o que também é conhecido como o bloco, né? O mercado pode estar direcional ou ele pode, né, estar consolidando de forma lateral. Então, quando a gente tem um mercado comprimindo, né, ou seja, consolidando, vamos lá, toda vez que a gente vê o mercado comprimindo o preço, né, a gente entende isso também como consolidação, tá? E o que que significa uma consolidação de preço, tá? É nada mais é que o mercado criando liquidez, porque acima
Acima da resistência tem stop, abaixo tem stop, e assim sucessivamente. Então, quando o institucional ele precisa de liquidez, lembra que eu falei no início dessa aula? O institucional, quando ele quer operar, existem duas formas somente. Ou ele cria liquidez, que é exatamente esse exemplo. Como que ele cria a liquidez? Consolidando o preço, ele comprimindo o preço dentro de um range, dentro de um intervalo de negociação muito próximo, que vai fazer com que aumente o fluxo de negociação dentro desse intervalo e, naturalmente, entrando comprador, entrando vendedor, e stop loss vai sendo posicionado acima e abaixo do preço. Isso faz com que aumente o fluxo de negociação dessa área, o que permite que o institucional possa se posicionar no mercado, tanto entrando ou saindo da sua posição. Isso é o que nós chamamos de criar liquidez. E o inverso, e o que, que acontece? Quando ele não quer criar liquidez, ele captura liquidez, tá? Que aí segue aquele exemplo que a gente mencionou anteriormente. O mercado já tem uma tendência definida no mercado, seja ela direcional, com topos e fundos muito definidos. Então ele vai, captura acima de um topo, né? Ou numa tendência de alta, ele vem, rompe fundo e continua o movimento. Isso aqui é o que a gente chama de captura de liquidez, se seja ela numa continuação ou seja ela numa reversão de tendência, né? O mercado cria referência muito bem definida e reverte, ele captura a liquidez lá e faz a reversão. Tá, então esse tipo de análise é muito importante para que a gente possa compreender. Então, agora falando de ciclos de tendência, dando continuidade ao assunto, quando a gente fala de ciclos de tendência, o mercado sempre, antes de deslocar preço, sempre antes de criar uma tendência no mercado, sempre vai acontecer uma consolidação. Então, toda vez que você vê uma consolidação, como a gente acabou de aprender, é o mercado criando liquidez. Por que ele está criando liquidez? Porque ele quer deslocar preço. Então você sempre vai ver consolidação e o mercado direcional. E o inverso também é proporcional. Você sempre vai ver o mercado criando liquidez e andando direcional. Herbert, então isso quer dizer que na estrutura que a gente vê de topos e fundos ascendentes, sempre vai ter um bloco atuando no mercado? Sempre. Então o mercado sempre vai criar uma consolidação e desloca. Consolidação e desloca. Cria a consolidação e desloca. Isso aqui é o que a gente chama de bloco de ordens, tá? Ou área de valor. Esse conceito aqui é o bloco de ordens no mercado, tá? Ou área de valor. Por que que é área de valor? É uma área que possui um alto volume de negociação no mercado e ele faz com que o institucional consiga encontrar liquidez nesses níveis. São zonas com muita concentração de oferta, muita concentração de demanda e liquidez em forma de stop loss. Então faz com que o institucional consiga se posicionar, entrar, sair e fazer com que o preço flutue sem que ele distorça o preço de mercado devido ao seu tamanho financeiro. Dessa forma, tá? Então a informação mais importante que a gente precisa compreender é, partindo desse princípio, então, a gente entende o quê? Digamos nesse exemplo, vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio. Então, partindo desse exemplo que a gente tem um contexto tendencial de queda. Então, eu sei que o mercado, antes dele criar um fluxo de negociação, ele sempre, um fluxo de negociação direcional, ele vai consolidar preço para criar liquidez, ou ele vai capturar. Então, vamos seguir o exemplo aqui. Digamos que ele acabou de consolidar preço. Olha o que, que ele faz. Ele cria o imbalance, que é o desequilíbrio, né? O desequilíbrio vendedor. Nesse ponto aqui, suponhamos que ele crie lá no fundo. A gente já sabe que ele vai criar o quê? Partindo do princípio lá que se eu sei que para ele deslocar novamente, ele vai ter que criar liquidez de novo. Observe que aqui agora, tá? Esse conceito de bloco, de área de valor, ele vem de um estudo mais profundo, tá? De market profile, volume profile, que é onde a gente consegue fazer o mapeamento de preço e encontrar as zonas com maior concentração de volume de negociação. Um pouquinho mais para frente eu vou dar alguns exemplos para vocês no gráfico, para que vocês possam entender melhor o que a gente está estudando aqui. Então eu já sei que acima desses blocos, tá? Preste bem atenção, acima desses blocos está cheio de liquidez numa tendência de alta.
tá? E observe que aqui agora também tem muita liquidez. Esse vácuo de liquidez, o imbalance, né? Aqui a gente tem um imbalance, que é um desequilíbrio de preço, tá? Vamos mudar a cor aqui para a gente ficar mais visível. Imbalance. A gente tem um desequilíbrio de preço. Isso também aqui também é conhecido como o vácuo de liquidez, tá? Por que vácuo de liquidez? Porque o mercado foi direcional, não teve defesa. Então, o preço, naturalmente, quando ele tende a chegar nessa área, como não tem liquidez, acontecem duas situações. Ou ele acelera e passa de uma vez, ou ele rejeita. No caso de um mercado tendencial, se ele está numa tendência de baixa, numa estrutura de baixa, é natural que eu já sei que quando ele encontrar essa área, ele tende a rejeitar e continuar o movimento de queda. E é exatamente nesse ponto que entra o conceito, né, profissional de como que a gente deve posicionar o nosso stop loss. Observe que se ele entrou para dentro dessa área, tem um vácuo de liquidez, e eu já sabia que ele tinha muito stop loss aqui, se eu colocar meu stop loss aqui, faço uma venda lá no fundo, se eu faço uma venda aqui no fundo, né, e ponho o meu stop loss aqui dentro, eu facilmente seria estopado e depois eu ia ver o mercado correr a meu favor. Então, na visão profissional, eu sempre tenho que colocar fora dessa área do vácuo de liquidez, fora dessa área do imbalance. Eu faço a entrada e eu tenho o vácuo e o outro bloco, que é uma área que tem muita concentração de volume e é o ponto de controle inicial que fez a oferta empurrar preço. Então, a gente sempre vai colocar fora dessa região. Basicamente, vamos lá, deixa eu fazer outro desenho para que a gente possa explicar melhor. Então a gente tem um bloco, um imbalance, ok? A gente tem um imbalance, um desequilíbrio de preço de forma direcional. Temos outro bloco, então eu sei que aqui eu tenho muita liquidez. A partir do momento que o preço começar a romper, eu vou fazer uma venda. Aonde que eu ponho meu stop loss? Eu não posso colocar acima do primeiro bloco. Eu tenho que colocar o meu stop loss aqui acima. Stop loss aqui. Por quê? Essa é uma região entre esses dois blocos, o primeiro bloco e o segundo bloco, a gente sempre vai ter um imbalance, vai ter um vácuo. E é aqui que naturalmente o mercado vem, captura a liquidez e continua o movimento. Esse é o padrão que você vai enxergar nos mercados quando você estiver negociando, tá? Seja ela numa venda ou seja ela numa compra. O inverso também é proporcional. A gente vai ver um bloco. Vamos ver um imbalance, um desequilíbrio, o mercado criando outro bloco. Então, eu sei que aqui abaixo está cheio de liquidez. Então, quando o mercado começar a romper, eu vou comprar. Eu sei que eu posso comprar e o meu stop loss tem que ficar abaixo, lá do primeiro bloco que iniciou o intervalo daquela negociação. Por quê? Se o mercado ele tende a vir bater nessa área, e continuar o movimento. O nosso stop loss, ele sempre tem que vir abaixo do primeiro bloco que começou o movimento, porque é ele que tem o controle. Lembrando que sempre dentro de 50% do bloco ali inicial, a gente tem o que a gente chama da POC, né? O ponto de controle, que é onde começou o intervalo. O mercado tende a continuar esse movimento, ok? Porque se ele perder esse bloco inicial que criou o fluxo inicial do movimento, a gente vai ter provavelmente uma reversão de movimento, uma reversão de tendência. Então a gente não quer ficar posicionado, ok? Então o mercado tende a respeitar esse conceito. Vamos ver alguns exemplos práticos para que você possa entender melhor esse conceito. Bom, eu estou aqui na tela agora um ativo, a Bolsa dos Estados Unidos, Nasdaq, ok? Então, observe esses exemplos aqui, olha que interessante. Nós temos aí um mercado, ele veio de um fluxo vendedor muito intenso, criou um forte desequilíbrio tendencial e o mercado começou a reverter. E olha como que é feito o comportamento do mercado. Olha que interessante, a partir do estudo que a gente acabou de fazer, olha que o mercado lá no fundo, ele cria lá um suporte, né? Nós temos um nível óbvio, o mercado cria um desequilíbrio, um imbalance, e depois ele faz o quê? Uma lateralização novamente. E olha o que a gente acabou de estudar, né? O mercado ele vem e faz o quê? Ele vem aqui dentro
dessa área onde a gente sabe que tem stop loss e força o movimento novamente para a direcional. E depois que ele acelera, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o bloco, né, a consolidação de preço, a área de valor, ela pode ser criada tanto de forma lateral, de forma ou de forma direcional, com a compressão de preço direcional. O mercado vai subindo, mas vai subindo amarrado. Isso aqui também é um bloco, isso aqui também é uma área de valor, que é exatamente o que está acontecendo ali agora, né? Ó. Observe que a gente tem o mercado fazendo isso aqui, ó, criando um bloco novamente. E aqui a gente tem o quê? Um imbalance. E olha o que ele faz? Ele faz no início do rompimento, ele volta aonde? Ele volta exatamente no entre esses dois blocos, captura a liquidez, né? E continua o movimento. E observe que esse comportamento se repete. A gente tem aqui novamente outro bloco, embala-se, a gente tem outro bloco ali na frente e vamos ver o que vai acontecer. Então, naturalmente, se eu estivesse comprando, o meu stop loss tem que, na primeiro movimento, no primeiro intervalo dos dois blocos, a hora que ele veio capturar a liquidez, a minha compra, eu poderia estar comprando aqui com stop aqui embaixo. Ah, rompeu, acelerou. Nessa segunda compra, eu faria a minha compra aqui e o meu stop loss aqui embaixo. E agora ele acelerou de novo. Vamos ver o que o mercado fez ali mais para frente, né? Olha que interessante. O mercado vem e ele cria um bloco, ó. O preço está comprimido, andando, né? Embala-se. O mercado cria um nível ali, ok? Ele vem até onde? Até dentro dessa área aqui dentro e reverte e vai embora, ok? E naturalmente depois ele cria bloco, embala-se, cria outro bloco e vamos ver o que vai acontecendo aqui na frente. Olha que interessante, né? Nesse exemplo, isso também pode acontecer, tá? O mercado ele cria o bloco, embala-se e o mercado ele vem, ele não rompe, tá? Ele não vem buscar liquidez aqui embaixo e simplesmente continua o movimento. Ele simplesmente continua o movimento sem capturar liquidez. Isso aqui é o que a gente chama de mercado, nível de preço não balanceado, tá? Não mitigado. Então, a qualquer momento lá na frente, essa região de preço de 21.600 e 21.500, ela vai ser liquidada lá na frente, tá? E foi de fato o que aconteceu aqui, ó. Observe que logo em seguida ele vem e liquida aqui na frente esse nível de preço, tá? E observe que o comportamento de mercado, ele é extremamente repetitivo. Mais uma vez a gente tem uma reversão de movimento, bloco inicial lá em cima, aceleração, cria esse intervalo, ó, observe que ele cria essa briga de preço aqui, faz o rompimento no fundo, então o que a gente tem aqui? Ó, a liquidez. Olha o que o mercado faz, ele vai lá na frente, ó, ele vem, captura a liquidez e ele vai continuar o movimento para queda, né? Então, olha só o que o mercado faz e volta a cair. Então, nesse cenário, a gente pode perceber que toda vez que o institucional ele quer deslocar preço, ele sempre vai criar liquidez, vai quando se ele precisar. Olha outro exemplo aqui perfeito, muito nítido, né? A gente tem o mercado, cria o bloco, deslocamento de preço. A gente tem outro bloco até pequeno aqui, observe, deslocamento de preço. Cria um bloco, um range, o mercado corrige, né? E depois cria um range ali. E o mercado faz o quê? Ele captura, né? Ele vem, captura a liquidez e acelera. Ele faz o imbalance, né? Lateralização, mesma coisa. O mercado tem até outro bloco aqui. Ó. A gente pode ver que o mercado vem dentro dessa região e continua o movimento. E esse comportamento é um comportamento extremamente repetitivo. E observe que interessante o que o mercado está fazendo aqui agora, né? Ó, nós temos esse é preço atual, o mercado está fechado agora no momento, e a gente tem o bloco, deslocou preço, andou, bloco, e o que ele fez? Olha que interessante. A gente tem nível óbvio aqui de suporte, ó, tem muita liquidez aqui. O mercado vem, pum, captura essa região e liquidez. Observe agora, ele criou um bloco lá no fundo, tá? Aqui é um ponto decisivo, é uma região que tem liquidez agora. Se o mercado não empurrar preço para baixo e ele romper nível lá em cima, ele de fato ele vai fazer o quê? Vai dar continuidade, vai dar volatilidade no mercado e continuar o movimento para cima, ok? Então esse é um exemplo para que você possa compreender e ele é replicável. Esse padrão de comportamento de liquidez de mercado, de captura de liquidez, se repete em qualquer ativo.
tá? Se a gente olhar, vamos olhar outro ativo aqui, o ouro, por exemplo, a gente vai ver esse comportamento também se repetindo no mercado, tá? Então, lembra que cada ativo vai ter um comportamento específico, que vai ser característica daquele ativo. Uns vão ser mais propensos à captura e outros não, né? Outros já vão ser mais voláteis, fazendo com que o mercado seja mais direcional. Então vai depender muito dessa experiência que você tenha de entender como que o seu ativo, o ativo que você negocia, né, ele tem a sua característica. Outro ponto importante também que eu preciso mencionar, uma característica quando o mercado ele está tendencial, a única exceção, tá? A única exceção, quando a gente está falando de ciclo de tendência, o mercado ele cria o bloco, a área de valor, faz o deslocamento, cria outro bloco. Isso aqui a gente já nitidamente eu tô vendo que o mercado está criando liquidez. E eu já entendo que o mercado precisa de liquidez para operar. Nesse cenário, o institucional vai fazer o quê? Vai vir capturar a liquidez para continuar o movimento. Porém, existe a situação do institucional, ao invés dele criar liquidez, o que, que ele faz? Depois do imbalance, ele mitiga o contrato e cria o movimento. Isso também é muito comum acontecer. Quando eu vejo essa mitigação para o mercado acelerar, esse nível aqui se torna um nível muito forte, mas ainda assim eu não gosto de posicionar meu stop loss aqui. Eu prefiro olhar para trás para ver se tem algum imbalance e tentar identificar algum bloco para trás, mesmo que seja pequeno, e colocar atrás desse bloco, para que se acontecer do mercado vir romper essa liquidez e continuar, eu estou protegido lá atrás. Tá? Vamos ver um exemplo prático agora que isso aconteceu, até no ouro, por isso que eu estou mencionando esse contexto, que aconteceu bem aqui. Ó. Então observe, a gente tem, depois dessa reversão, tá? A gente tem aí o mercado revertendo, cria o bloco e ele cria uma volatilidade. Aí o que, que ele faz? Ele vem mitigar o contrato e continuar o movimento. Observe que ele não cria necessariamente um bloco forte, né, uma região com mais briga de preço. Ele simplesmente reverte e volta a mitigar os 50%. Nesse cenário, o que, que eu faria? A gente, olhando para trás, onde está o bloco? A gente tem esse bloco que observe que aqui já houve a mitigação. Então eu colocaria o meu stop abaixo dessa região aqui, ó, onde teve esse controle comprador, né, onde tem esse imbalance aqui, essa região, porque ele pode muito bem entrar nessa área e voltar a subir. Então o stop seguro seria abaixo dessa região aqui. E observe que esse comportamento, depois que ele acelera, ele cria aqui um bloco, uma região. Olha que interessante. Isso é o ouro, tá? A gente está analisando o ouro agora. O mercado cria o imbalance. Aí ele começa a brigar lá novamente. Aqui ele já começa a criar uma área de valor, um bloco, né? E o que, que ele faz? Rompe dentro da região, esse vácuo, né? Como a gente está estudando, e faz o movimento acelerar. Tá? Então, esse padrão ele vai se repetir em qualquer ativo que você esteja analisando, independente do mercado. Tá? Então, vamos ver outros cenários. Vamos ver se a gente. Alguns ativos vão ser mais voláteis, outros ativos não. Vai depender muito da característica do ativo que você está analisando. Então, porque cada ativo tem a sua análise, mas o padrão de comportamento sempre vai ser o mesmo. Observe esse padrão se repetindo novamente. A gente tem, ó, o mercado faz o bloco, desequilíbrio, cria outro bloco. O que, que a gente tem aqui no meio? Ó, observe que tem um deslocamento. O que, que o mercado faz? Ele vem, captura a liquidez e faz a volatilidade, que é exatamente o padrão que a gente está estudando aqui nesse momento. E olha que interessante, aqui ele faz um bloco, né, pequenininho, acelera, volta a mitigar, que é aquele contexto que a gente acabou de falar, e vai continuar o movimento. Nesse cenário, observe que tem um imbalance aqui atrás. No meu caso, se eu estivesse operando essa situação, o que que eu faria? Aquele bloco que ele faz aqui nesse momento, observe que ele faz o bloco, acelera, volta a mitigar para continuar. Eu tenho um imbalance aqui atrás. Eu olharia para esse bloco, tá? Então, se eu comprar aqui, eu colocarei meu stop aqui embaixo, que é porque toda essa área é o que a gente chama de zona perigosa, né? Toda essa área aqui é uma zona perigosa, é a zona onde que o mercado ele vai achar liquidez. Então aqui está cheio de stop, então o mercado ele pode muito bem, facilmente, vir, captura esses stops e vai embora. Então essa área, zona perigosa ou zona de risco que a gente fala, é aonde está concentrada a liquidez de mercado, é o vácuo, né? Então a gente sempre vai fugir dessa região, ok?
Vamos ver alguns outros exemplos para que a gente possa ter mais clareza. Olha que interessante que o mercado faz. Aqui a gente tem outro exemplo prático, tá? O mercado cria, depois que ele faz aquele movimento inicial que a gente estava acompanhando ali, a gente tem o bloco, mercado direcional, que é o desequilíbrio. Aqui em cima ele começa a criar, né, esse bloco maior, ok? Que ele faz até o seu rompimento, né? E aqui toda essa área é o que a gente chama de liquidez. Olha o que ele faz. E olha que interessante aqui, ó. Essa região, ele vem, entra dentro dessa região, que é o que a gente chama de zona perigosa, né? Ele entra nessa região, aqui a gente tem essas zonas perigosas, e o mercado reverte o movimento, seguindo a tendência. Olha como que é forte o movimento, tá? E olha que interessante. É o padrão se repetindo o tempo todo. A gente tem um bloco, direção, bloco, é o que a gente chama de zona perigosa, zona de risco. O mercado entra exatamente na zona de risco, ó. O mercado entra exatamente na zona de risco, como a gente pode ver ali. O mercado entra, captura a liquidez e volta novamente para testar essa área e faz o movimento altista tendencial. Bom, eu espero que você tenha compreendido com clareza esse conceito. Recapitulando, só para a gente forçar mesmo o entendimento, quando a gente fala de posicionamento de stop loss, a gente sempre vai ter que olhar onde que está a liquidez, seguindo esse conceito de área de valor, embala-se, forma outra área de valor, né? E o mercado, eu já sei que a partir desse ponto o mercado vai entrar nessa zona de risco, que a gente chama, né, zona de risco, vai capturar liquidez para continuar o movimento. E o inverso também é proporcional, tá bom? Então a gente tem área de valor, deslocamento de preço, a área de valor é criada, o mercado tende a entrar na zona de risco para capturar liquidez e vai continuar o movimento de alta. Aonde que tem que ser o nosso stop loss? Sempre vai ter que ser fora dessa zona de risco, ok? Sempre. Nosso stop loss sempre tem que ficar fora dessa zona de risco. Observe que você está dando margem para o preço variar e continuar o movimento. Essa é a maneira mais eficiente. A outra variável que nós temos, tá? A outra variável é quando o mercado cria o bloco, ele acelera e volta a mitigar esse bloco. Eu gosto muito desse operacional. E vai fazer a continuação do movimento. Nesse cenário, eu não vou, dificilmente eu vou colocar meu stop aqui, porque ele pode romper e capturar. Eu sempre vou procurar o quê? Eu vou olhar um bloco que esteja para trás. Eu vou botar lá atrás o meu stop loss ali, entendeu? Seguindo esse padrão de raciocínio que a gente está conversando. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouquinho sobre esse conceito e tenha ficado claro. Eu agradeço a sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.